Gênesis 2:24, está aí no telão, você pode ler, por favor, todos juntos? Por essa razão... Amém. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite especial, por essa igreja tão viva, tão amável, tão carinhosa, tão apaixonante. Deus, fala ao nosso coração nessa noite, motiva a gente, Deus, a continuar te servindo e glorificando o teu nome, que o teu Espírito Santo venha falar ao nosso coração, que não seja uma palavra do Djalma, do homem, do pastor, mas seja uma palavra do teu Espírito Santo para as nossas vidas. Usa minha mente, meu coração, as palavras da minha boca, pensamento, tudo. Eu só quero ser um canal, Deus, da tua graça nessa noite, para a glória do teu nome e no nome de Jesus. Amém. Queridos, a família é um projeto de Deus, você já sabe disso. A família não só é um projeto, mas é uma ideia de Deus. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, e foi a primeira instituição, antes da igreja, foi a família. Deus estabeleceu a família. Hoje o Nino está fazendo 30 anos de casado, e é uma alegria. Eu era menino quando o Nino já tocava na banda, como é? Rema. No caminhão, eu lá atrás, eles tocando na bica, eu lá atrás, sentado desse tamanho. E Nino, meu filho, como é que tá, meu jovem? E a gente louva a Deus. Eu também casei adolescente em dezembro, agora eu faço 25 anos de casados. Tenho 2 filhos lindos. E assim, como é bom usufruir. Foi criada por Deus e para a glória de Deus. Então a família, irmãos, é um lugar de você ter alegria, felicidade. Eu volto para casa depois de um dia de trabalho na igreja. Eu já tive trabalho secular e também na igreja. Eu tenho 15 anos de ministério, tenho 31 anos de crente. Louvado seja o nome do Senhor. 47 anos de idade e a minha alegria está a mesma. Está como Josué e Caleb, depois de 45 anos, eles estavam com o mesmo vigor daqueles jovens que viram a terra prometida, que espiaram a terra prometida, não entraram nela, porque os outros 10 espias foram frouxos, e Deus tinha um propósito de trabalhar e limpar todo aquele povo, mas depois de 45 anos, quando Caleb toma posse da terra, aquele homem está, diz o texto, ele está com o mesmo vigor de antes. Eu estou tão animado essa semana, aí, começando a oração da madrugada, e alegre, a igreja alegre, porque Jesus traz alegria, irmãos. Jesus é a nossa alegria. Então, a família foi criada para a glória de Deus e é o nosso maior patrimônio. Eu gosto de dizer isso porque, quando você compra uma moto nova, você faz o que para ela? Um seguro, para proteger a sua moto. Você compra um carro novo. Não, eu investi 40 mil reais aqui, 50, eu quero um seguro. Qual é o seguro da sua família? Quais são as cercas que protegem o seu casamento? Qual é o seguro que você protege? A televisão tem que ser desligada. A gente também está em 40 dias sem televisão lá em casa. E eu não tenho medo de falar que há 6 anos atrás eu também assistia às novelas. E meu ministério era aquela agonia. Eu chegava em casa, eu sou muito alegre, gosto de zoada, eu chegava em casa, liga a televisão, tem que ter uma zoada aí. E hoje eu chego em casa, irmãos, está um silêncio. Nos 40 dias a televisão não funciona. E eu chego no banheiro para tomar banho, fazer a barba, e olho aquele silêncio e vou começando a orar. Peguei os livros, botei tudo lá em casa, eu digo, os meninos, cada um pega um, Denise pega outro. A gente vai gastar o tempo que gastava na frente da televisão, lendo a Bíblia e lendo livros para edificar as nossas vidas. Eu quero trazer esse desafio para você. Desliga essa televisão, irmãos. Ela rouba tempo da família. Ela rouba tempo da edificação. A estratégia do diabo para destruir a sociedade é trazer miopia aos cristãos. A gente não enxerga, a gente não está vendo. O meu irmão mais velho, infelizmente, separou da esposa. Por quê? Porque ele e a esposa dele, há 20 anos de casado, que assistia às novelas da Globo. Não é só da Globo, não, do SBT, todas as outras. A novela ensina você separar da família, separar da esposa, desistir dos propósitos de Deus. Toda novela começa um casamento estabilizado, uma moça jovem e a traição, e todo mundo torcendo para o rapaz poder ser feliz com uma moça mais jovem. E o diabo quer isso, ele quer matar, roubar e destruir. A visão é curta dessa geração. A nossa geração tem o problema de querer as coisas rápidos demais. Essa geração é impaciente, uma geração impaciente,
e precisa desfrutar do esperado. O que é que a Bíblia diz? Esperei com paciência no Senhor. Olha para mim aqui, todo mundo aqui. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Impaciência não é de Deus, você tem que esperar o tempo de Deus. E o maior problema dessa geração, além da impaciência, é a cegueira espiritual. Nós não enxergamos o que acontece com a nossa família. Temos que estar ligado com as cercas protegidas o nosso casamento. O trabalho do diabo é fazer-nos olhar somente para o hoje e ficarmos cegos para o futuro nessa geração. Como será o futuro dessa geração? O que os nossos filhos e netos serão? Que sociedade guardará os nossos filhos ou aguarda os nossos filhos? Quais os valores que estão norteando as vidas no futuro? Uma pesquisa do IBGE, irmão, de 2007, nós estamos em 2015, diz que hoje no Brasil, em 2007, a cada 4 casamentos, um divórcio. E eu pregava 10 anos atrás, dizia que isso era uma estatística americana. Hoje, infelizmente, é brasileira. Hoje, infelizmente, o divórcio atingiu não só a igreja evangélica, mas os líderes evangélicos. Pastores estão desistindo das esposas, casando com as irmãs da igreja. E nós precisamos pregar os princípios da palavra de Deus. Os princípios: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É conhecendo a palavra. O diabo não quer que você leia a Bíblia. E a gente tem pegado pesado nisso lá na igreja. Irmãos, quando um crente lê a Bíblia e conhece a palavra de Deus, ele sabe se defender das astutas ciladas do diabo. Eu quero dar uma dica para quem gosta de ler a Bíblia. Leia de manhã cedo. Acorde cedo, lava o rosto, acorda, faz alguma coisa, mas leia de manhã, porque a mente está limpinha, desocupada, tranquila. Tem gente que gosta de fazer o seu TSD à noite. Aí quando vai ler a Bíblia, o sono chega. Sou pastor, é uma coisa, eu não consigo ler a Bíblia. Repreende o sono, irmãos. Você tem que estar ligado, você tem que estar protegendo o seu casamento, a sua vida cristã. O diabo não brinca de ser diabo. E você não pode brincar de ser crente. Senão o diabo destrói a sua casa e a sua família. Filhos de pais divorciados têm mais probabilidade e possibilidade ao suicídio, à depressão, e evitam relacionamentos sérios. Antigamente a gente pedia, levanta a mão aí quem é divorciado, ou é separado, ou tem um segundo casamento. Era pouquíssimo. Hoje é a maioria da igreja. Eu vim agora da igreja, vinha para cá, tive que passar na igreja para atender um casal que ama trabalhar nos encontros de casais. Mas, quando vamos conversar, o que foi que houve? Pastor, não tem como a gente estar mais junto. Chegou o limite, eu estou me sentindo um mal, um objeto, ele não liga mais para mim. Quantos anos de casado vocês têm? 20 anos. Mas como é a vida de vocês? Não, pastor, a gente já é o segundo casamento e a gente já está batendo cabeça de novo. E as pessoas vão tentando, sem Deus. Sem Deus. Sem amar, sem conhecer a palavra, sem aplicar os princípios. Quando você aprende a palavra de Deus, querido, e coloca os princípios, Deus vai na sua frente. Posso ouvir um amém? Educação dos filhos. Hoje os filhos são quem dirige muitas vezes a vida dos pais. E eu lido com família, pastor Ricardo lida com família, a gente vai ouvir casais que pessoas dizem até de uma forma orgulhosa: pastor, olha, minha filha é uma bênção, essa menina com 11 anos de idade, ela dá lição de moral na gente aqui dentro. Pelo amor de Deus, pastor, Deus fala com ela e chama a atenção da gente. Uma geração que perdeu o sentido dos valores. É os pais que devem ensinar os filhos. E hoje muitos adolescentes é quem tem guiado a vida dos pais. Princípios. Hoje existe uma conspiração humana, social contra a família. A legislação, os governantes, os magistrados, a imprensa, a mídia, os formadores de opinião, vêm por uma cruzada de destruir a família. Por isso, muitas vezes nós precisamos todos os dias proteger a nossa família. Quem construiu a família? Deus. Quem é o cabeça da família? Deus. Mas o diabo tem tentado confundir os papéis, querendo zombar, destruir os fundamentos da família, entendendo que provoca um colapso na sociedade. Estes princípios foram estabelecidos na criação. Quando Deus formou Eva e Adão, Jesus Cristo usou o mesmo princípio falando sobre o divórcio. Em Mateus 19:5, o apóstolo Paulo também fala em Efésios 5. Aqui estão os 3 princípios básicos. Vamos andar para frente. O primeiro deles, coloca aí, por favor. Vamos ler todos juntos? O homem deixará
Esse foi o versículo base dessa semana. Como nós aprendemos cada dia de manhã, meditando nessa palavra, o homem deixará pai e mãe. Este é um princípio em duas partes essenciais: a separação e o respeito. Está aí no telão. Eu quero falar um pouquinho sobre a separação e a outra sobre o respeito, que tem que haver com quem se casa. Essa semana, sexta-feira, eu vou fazer um casamento. Separação. O homem e a mulher devem deixar a casa paterna e formar uma nova unidade familiar. Já tem um ditado muito conhecido que diz que quem casa quer casa. Tem que sair da casa, irmãos. Quando eu faço cerimônias de casamento, geralmente, quando eu vejo as duas famílias estruturadas, eu chamo os pais do noivo e os pais da noiva. E digo lá: você, minha filha, está se casando hoje? Tá, então se despeça da sua mãe e do seu pai. A moça vai lá, a noiva, e se abraça com a mãe, chora. Aí o rapaz vai lá, se abraça do pai, doido para casar, chega, abraça o pai ligeiro: tá bom, pai? Tchau, tchau, deixa eu ir embora. Então o pai abraça, mas tem que haver uma ruptura ali. Quem casa não pode mais depender e morar na casa dos pais. Não é necessidade, uma coisa ou outra, tudo bem. Mas o princípio bíblico é o princípio da separação. Não existe casamento sem a separação do casal dos seus lares paternos. A gente tem que entender isso, irmãos. Tem que deixar os filhos crescerem. Os pais que abraçam os filhos, os pais que estão junto com os filhos, querendo proteger demais, terminam estragando demais. O ato físico, a saída do lar, é importantíssimo, pois quebra os vínculos de dependência e forma uma nova célula familiar independente. Quando você sai de casa, eu, quando casei com Denise, fui morar numa casinha que nós construímos no fundo da casa da mãe dela. Fizemos uma saída e construímos um muro para separar as duas casas. Quando eu cheguei em casa, que eu fiz a minha primeira feira, que eu coloquei na mesa, eu fui comer aquele arroz maravilhoso que Denise fez, bem assim: unidos, juntos, venceremos. Aquele arroz maravilhoso, aquele macarrão, aquela carne. Mas era uma alegria no meu coração enorme. Por quê? Porque ali eu estava comendo o suor do meu rosto. Eu estava cumprindo um princípio bíblico. E uma alegria ter a minha esposa na minha casa. Até hoje, 24 anos e 8 meses de casado, a gente continua apaixonado. Agarrando um ao outro, beijando um ao outro. Interessante que um tempo desse, uma moça que foi trabalhar lá em casa, a irmã dela era da igreja. E na igreja a gente é o maior abraçado para lá, e abraçado para cá, e beija para lá, e vai para cá, declaração de amor. E a moça da igreja disse: fulana, vem cá, lá na casa do pastor Djalma, como é eles? Aí a menina disse: menina, é um agarrado, maior do mundo lá também. Aí acordou essa semana de manhã, o menino tudo dormindo, eu fui para a cozinha com ela, agarrou, quando eu passou assim, já agarramos, e começando a dar um cheiro. Cadê os meninos? Estão dormindo, minha filha, deixa o menino dormir. Deixa o menino dormir. Aí um dia desse, a gente ia saindo para ir para o culto, todo arrumado, aí no carro, e ela estava bonita assim, linda, eu não aguentei, aquele batom vermelho, eu digo: eu vou dar um beijo nessa mulher agora. Os meninos descendo a escada ainda, eu peguei ela e comecei a dar um beijo. Aquele beijo assim, violento mesmo. Aí quando a gente parou o beijo, os dois estavam parados assim, em pé, assim: eita, é assim que vai para a igreja, hein, pastor? Meu irmão, esses caras são apaixonados por Jesus. As minhas norinhas são lindas. Caio, quando foi namorar, fez um negócio todo romântico e cantou a música na janela dela lá, e contou uma cesta de chocolate, e os discípulos dele, tudo romântico. A gente para o culto, o cara entra com um buquê de rosa na igreja, dando as meninas lá. Por quê? Porque essa geração precisa de referenciais. Portanto, os dois devem ter um novo espaço físico, os seus propósitos e bens, a sua privacidade. Você acredita, irmão, que tem casais casados, que tem filhos, menino grande, pequeno, grande, que dorme no quarto do casal ainda, pastor? Misericórdia. Doutor Augusto Cury disse que isso é prejudicial para o desenvolvimento da criança. O casal tem que ter a sua intimidade do quarto. Quem tem filhos e que eles dormem no seu quarto, tire. Os nossos filhos dormiram no nosso quarto 30 dias. No 31, a gente já botou no quartinho dele, e hoje em dia está bom que tem babá eletrônica, o menino chora lá, acorda no pé do ouvido do pai. Mas antigamente a gente ficava dormindo assim.
Vinha para cá, a gente pegava lá no bercinho, trazia e botava para mamar, e depois botava lá, meu filho vai dormir, viu? Tchau, papai vai dormir. Meu filho vai dormir, meu filho. Jesus te abençoe, meu filho. Fica aí. Hoje em dia o cara pega um menino e fica balançando para lá e balança para cá e balança para cá. O que foi? Pastor, não dormi de noite balançando o menino. Meu filho, esse menino não foi feito para balançar não, meu filho. Bota esse menino para dormir lá. E um casal nos procurou na igreja, pastor, a gente está quase sem intimidade. O que foi que houve? Simplesmente, uma menina de 6 anos de idade, dormindo com ela, um menininho com 6 anos de idade, dormindo com eles no quarto. E a menina, 11 anos de idade, fica em casa batendo perna até 2 horas, 3 horas da manhã na internet. Meus queridos, quem é que governa essa casa? Quem é que administra essa casa? Pega essa menina, dá uma chinelada boa nessa área glútea dela, que já foi feita para isso, e bota essa menina para dormir. Bota esse menino para fora do quarto, e vocês têm que ter a intimidade de vocês. 3 semanas de aconselhamento, o casal chegou na igreja animado, pastor Ricardo. Pastor Djalma, louvado seja o nome do Senhor. O que foi, irmãos? Botei o menino para fora do quarto. Amém. De acordo com a Bíblia, enquanto os solteiros estão sob a responsabilidade e disciplina dos pais, é verdade. Essa semana eu tive um embate lá em casa com o Daniel e pá, apertei e o cabelo. Epa, boy, baixa a voz. Tu tem 22 anos, mas você come aqui na minha casa. Quem é o líder dessa casa sou eu. Quando você se casar e você queria comprar seu apartamento, seu emprego, você manda na sua casa. Aqui quem manda sou eu. Acabou. Não, e outra coisa, que murmuração é essa? Pode calar a boquinha, eu fico quieto aqui. A mãe parou, olhou para mim, Rosa olhou para mim, Rosa é a secretária lá de casa. Olhou para mim e disse, é assim que funciona aqui, meu jovem. A televisão, até Rosa está sem assistir Samuca, 40 dias. Rosa, foi que houve? Aí eu descobri. Irmãos, calma, irmãos. Senão não prega, a hora está chegando, o segundo culto está chegando já. Quando terminou, aí eu passei, Rosa para 1 hora, porque Dilma disse que a secretária tem que descansar 1 hora. Aí a gente para, Rosa assim no ponto, e descansa aí, Rosa, senta aí. Aí quando eu passei pela sala, estava a Rosa com o celular assistindo Samuca. Eu digo, não é possível, Rosa. Tu tem celular no telefone, o meu não tem? Tu tem? Tem. Passou. No momento em que o casal diz sim, irmãos, diante de um juiz, de uma autoridade clerical, a responsabilidade e a disciplina se tornam mútuas, pois formam uma nova família. E é verdade. Muitas pessoas têm passado por problemas e dificuldades no casamento porque não entendem e não praticam os princípios da separação. Casou, tchau, meu filho, vai embora. Passou. Eu me lembro que no casamento, quando a gente, claro, passa crises, os pais estão ali para ajudar. A gente passou uma crise muito grande no casamento. Denise estava grávida de Caio já. Daniel com mais ou menos uns 3 aninhos de idade, uns 2 anos de alguma coisa, quase 3. E a gente chegou numa crise que eu saí da empresa que eu trabalhava, comprei uma van, uma Kombi para fazer transporte escolar, e não deu muito certo, e não tinha menino, e a crise, só não tinha dinheiro, não tinha nada, faltava tudo em casa. E chegou um momento que a gente foi lá na casa do meu pai. Pai, o que é? A gente precisa comer aqui, porque não tem dinheiro para fazer feira. Dá para o senhor ajudar a gente? Dá, meu filho. A gente comia um dia na casa da minha mãe, do meu pai, e outro dia na casa da mãe de Denise, não, é do pai de Denise. E foi cada dia passando, e a gente foi. E chegava dia constrangidos, que a gente não tinha dinheiro para colocar gasolina no carro. E chegava na casa de papai, comia, pai, a gente não tem condição de voltar. Toma aqui, meu filho, R$5, que é o dinheiro do pão, mas toma aqui para você voltar para casa. E a gente ia para casa. Chegou um dia que não tinha, a gente estava tão constrangido, que a gente, vamos ficar em casa hoje, bora. O que é que tem na geladeira aí? Tem um restinho de arroz ali, e tem uns 3 ovos. Digo, pronto, vai ser comida francesa. Arroz e ovo. Então, frita os ovos, Denise, e vamos comer com esse arroz. E aí, Denise grávida, a mulher grávida fica sensível, emocionada, e fomos orar. Quando a gente começou a orar, as lágrimas desciam e caíam junto com o arroz. E Daniel, com 2 anos e alguns meses, saiu do quarto. Daniel sempre foi para a escola bíblica, a importância de levar as crianças para a igreja. E esse menino saiu do quarto, parecia um profeta dentro de casa. Levantou o dedo e disse assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E as lágrimas da gente caíam naquele arroz, abraçamos aquela criança e saímos daquela crise. Os pais nos ajudaram num momento importante da nossa vida.
Hoje a gente tem condições de ajudá-los. Minha irmã paga um plano de saúde, outro paga o outro, eu dou os remédios, outro irmão dá isso, e a gente vai lá com a maior alegria para cuidar dos nossos pais, porque a gente honra os nossos pais. Queridos irmãos, a família é um projeto maravilhoso de Deus. Você tem que respeitar os princípios. Segundo lugar, o princípio aí, o respeito. A nova unidade familiar merece o respeito dos seus pais e toda a sociedade. O casal recém-casado deve ter a liberdade de planejar, organizar e viver sua vida comum no lar, como marido e mulher. Ninguém deve interferir no casamento. O homem e a mulher que formam uma nova unidade familiar são responsáveis por sua própria vida e manutenção. Os pais devem entender que o princípio e o respeito da nova família deve ser aos recém-casados, que eles vivam de forma que se dediquem, seja uma forma decente. Infelizmente, alguns pais não reconhecem os princípios bíblicos, interferem no casamento dos seus filhos, provocando transtornos e muitas vezes conflitos entre o casal. E é verdade, tem sogra que é só a graça. A sogra já chega em casa querendo dar pitaco na casa do menino e da nora. E eu dou um conselho sempre aos casais. Quando a sua sogra chegar em casa e quiser mandar na sua casa, faça só assim. Oi, sogrinha. Oi. Deixa ela. Quando ela sair, você fala com a sua esposa. Minha filha, pelo amor de Jesus, sua mãe não tem esse mancol, não? Que é a casa da gente. Aí quem resolve os problemas da família dela, da noiva, é a noiva. Quem resolve os problemas da família do noivo é o noivo. Papéis definidos, é muito melhor. Quando o cara vai lidar lá com os irmãos dele, com o pai, é tudo família. Não é a nora, não é a cunhada. Queridos, precisamos entender os princípios da separação e do respeito. Mas nunca interferindo no relacionamento independente do marido e da mulher, do novo casal que se forma. Há uma grande diferença entre ajudar numa situação difícil, especial, e se intrometer na vida do casal. Para o casal desenvolver e viver os princípios bíblicos no casamento, é importante que a liberdade e a privacidade dos dois seja muito respeitada. A família é uma instituição de Deus para o nosso maior bem-estar e um centro de treinamento e um lugar da alegria, da felicidade. Nasceu no coração de Deus. Quem governa essa família é o Senhor Jesus e tem princípios. Deus criou o homem e a mulher, instituiu o casamento, uma união plena, emocional, espiritual e física. O casamento, segundo o conceito de Deus, é heterossexual e monogâmico e indissolúvel. Heterossexual porque são sexos diferentes. Deus não abençoa, a sociedade pode abençoar, o governo pode abençoar, mas a igreja, o Senhor Jesus, não abençoa casamento de pessoas do mesmo sexo. Monogâmico porque tem que ser um homem para uma só mulher. E indissolúvel porque Deus não quer que eles se separem. É até que a morte os separe. Então eu quero que você guarde isso com muita seriedade no seu coração. Só dentro dessa perspectiva familiar pode cumprir o propósito de Deus para a sua família. Número 2, se unirá a sua mulher. Vamos ler o versículo de novo? Por essa razão o homem deixará. Aqui se refere à união sexual. Os dois deixando seus pais e agora dentro dessa nova unidade familiar, sobre a direção de Deus, sobre a bênção dos pais, sobre a bênção da igreja e as bênçãos das testemunhas, tem uma união legítima de corpos. A união sexual é abençoada por Deus, pela igreja, pela família, pela sociedade, porque ali você tem a liberdade diante de Deus de amar a sua esposa. Deus preparou uma relação sexual para o casamento, por isso é que a Bíblia é contra a prática sexual fora do casamento. Essa semana nós orando lá na oração da madrugada, e tinha a hora da oração sexual, eu digo, os jovens solteiros, muitos jovens da nossa igreja tem. E eu sempre digo, queridos, você vai pedir ao Espírito Santo para controlar os seus desejos sexuais. Eu casei com Denise com 22 anos de idade, pastor Ricardo, virgem. Meus filhos, se Deus permitir, vão casar virgem. E nós não praticamos o esporte da masturbação. Somos santos.
praticamos o esporte da poluição noturna para os jovens. Depois que eu tive a minha primeira poluição noturna, eu cheguei para o pastor Munguba, estou pecando, meu jovem. O que foi que houve, Djalma? Pastor, estou tendo uns sonhos eróticos e o negócio amanhece tudo desmantelado lá em casa. Acho que eu estou pecando. Aí ele caiu na risada. O que foi? Pastor, acho que eu não sei o que é. Meu filho, isso é um escape que Deus dá aos jovens. Deus dá um escape chamado poluição noturna e você não precisa transar nem fazer sexo com nenhuma mulher. Você vai chegar puro ao seu casamento. Posso ouvir um amém, irmãos? Essa geração, eu tenho uns jovens lá na igreja que já faz 3 anos e meio que estão convertidos e praticam a bênção da poluição noturna. É bênção de Deus, não peca e está lá para nosso escape até chegar ao casamento. A família tem um papel de criar os filhos no temor do Senhor e cumprir, mesmo vivendo numa sociedade degradante, de uma família, de uma sociedade sem a santidade, mas nós precisamos pregar os princípios da santidade para os nossos filhos. Deixa eu adiantar aqui, isso. A demonstração física do amor. Só faltam 10 minutos, né, pastor? Para encerrar o primeiro culto. Demonstração física do amor. E eu quero falar isso aqui rapidamente. O relacionamento sexual é a demonstração física que os dois se amam e são parte um do outro. Portanto, a relação sexual não deve ser egoísta e simplesmente para satisfação e desejos das necessidades pessoais. O casal se casa para ter a relação sexual e dar prazer um ao outro. Eu costumo dizer que no casamento você não se casa para ser feliz. Quando o camarada casa para ser feliz, é um sentimento egoísta, mesquinho, e nunca vai dar certo esse casamento. Agora, quando você casa para tornar o outro a pessoa mais feliz desse mundo, aí seu casamento vai dar certo. Por quê? Porque você casa com uma perspectiva de abençoar o outro, de dar prazer ao outro, e isso você é abençoado. Quem dá amor, recebe amor. Quem dá carinho, recebe carinho. Os dois devem ter em mente o desejo e a satisfação um do outro, mutuamente. Deus abençoa a relação sexual legítima. O casamento deve ser honrado por todos, diz Hebreus capítulo 13, verso 4. Acho que está aí esse texto, eu coloquei ou não? Não sei se está, vou ler aqui. Digno de honra é o seu, em todos os seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Rapidamente, procriação. O que é isso, pastor? Um dos resultados do relacionamento sexual é a gravidez, que é uma bênção de Deus. Só que essa gravidez é bênção no tempo certo, debaixo de uma aliança, debaixo de um compromisso, debaixo da bênção de Deus. E não um casamento, uma gravidez indesejada de jovens que não se controlam, que vivem pecando e se prostituindo, entristecendo o Espírito Santo. Um dos resultados do relacionamento sexual é a gravidez, que é uma bênção de Deus. A Bíblia diz: os filhos são a herança do Senhor e a recompensa que Ele nos dá. Salmo 127, 3. O nascimento dos filhos é bênção e a criança que nasce se formará também uma nova unidade familiar no futuro. Terceiro e último lugar, isso. Eles se tornarão uma só carne. Como é isso? O casamento é um compromisso sério para toda a vida. Na união sexual, os dois formam uma só carne, ninguém pode separá-los. Uma das frases muito utilizadas na cerimônia de casamento é: quando os noivos trocam os votos, até que a morte os separe. Mas tem muita gente, até que a crise os separe, até que o desentendimento os separe, até que o dinheiro os separe, até enquanto você concordar comigo. Não, queridos. A nossa sociedade aceita essa prática de uma forma tão natural, que muitos se casam sem compromisso de permanecer. O casamento é indissolúvel. A família é um presente de Deus e devemos cuidar dela com o máximo desvelo, com o máximo amor. E eu quero concluir. Chamar o rapaz do teclado para cá. Quem é o cabo do teclado? Isso. Vamos ministrar sobre essa igreja, sobre essa família, dizendo que se todos os casais conhecem ou conhecerem e aplicarem os princípios de Deus da palavra, com certeza, irmãos, teremos menores problemas na nossa sociedade.
um concerto na família, a igreja, famílias saudáveis, igrejas saudáveis. Igrejas saudáveis, sociedade saudável. Deus, Ele trabalha com os princípios. Se todos os casais conhecerem os princípios, por isso faça parte dessa campanha. Essa campanha não é só uma campanha. Eu disse lá na igreja que a campanha dos 40 dias de jejum e oração é uma oportunidade que você tem de buscar a Deus, de jejuar, de orar, de buscar a família, a presença do Senhor. Obrigado, meu jovem, pelo carinho, pela sensibilidade de ver eu suando aqui sozinho. Famílias destruídas produzem filhos sem parâmetros, de desobediência e sem qualquer segurança emocional. Como igreja, precisamos de famílias e modelos para abençoar outras gerações. Eu queria orar pela sua família nessa noite. Nada mais me honra do que ser um ministro do Evangelho. Pastor Tomás sempre dizia para mim, aquele respeita todas as profissões, médicos, dentistas, advogados, mas aqueles que escolhem o ministério, excelente obra almeja. Eu não deixaria de ser pastor para ser governador desse estado, prefeito, honrarias humanas. Nada mais me alegra de primeiro ser filho de Deus e depois poder ministrar às pessoas, ao coração das pessoas. Baixa a sua cabeça, feche os seus olhos. Deus, Ele quer derramar uma graça sobrenatural sobre a sua família nessa noite. Você não veio aqui à toa. Essa palavra é para abençoar a sua família. Aprenda os princípios, obedeça aos princípios. A palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. E aqueles que querem ter uma família inabalável, aonde você estiver, fique de pé agora que eu quero orar pela sua vida, no nome de Jesus.